Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Portolato, sou o pai do Nicolas aqui, que é catequizando também, igual vocês. Eu tenho 3 filhos, mais um no céu, e a gente não sabe até quando que vem filhos aí. Mas para mim é uma missão não só educar meus filhos, mas também passar à frente o que a gente aprendeu aí com a nossa fé e passar adiante também para todas as pessoas que for possível, né? Eu fiz uma palestra esses dias na Matriz, e aí ela me convidou aqui para vir também, achei legal. Espero que eu possa passar alguma coisa interessante para vocês. Vou contar rapidamente aqui, né? Eu trabalho com vendas, sou piloto de moto velocidade, instrutor também, sou terapeuta, faço um monte de coisa aí. E eu já tive na idade de vocês, já tive aí nesse lugar que vocês estão, e na época eu tinha me mudado para um outro estado. Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. E aí eu fui estudar no colégio agrícola, que era um colégio interno, e eu não tinha feito a crisma ainda, né? E para minha surpresa, eu não tinha aquela vontade de estar indo na missa, né? Aquela coisa de estar sempre lendo a palavra, enfim. Quando eu fiquei sozinho, sem meus pais, eu me senti um pouco mais só, e aí quem me sustentou foi a fé. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja do que eu ia. Fiz a minha crisma sozinho, não tinha nem padrinha, minha catequista que foi minha madrinha para a crisma. E quando eu tive sem o conforto de casa, né, sem aquela proteção dos pais, é que eu notei o quanto a fé nos sustenta, né? Que quando a gente está com a nossa família é mais tranquilo, a gente vai vivendo assim, empurrando com a barriga às vezes, e deixa a coisa da fé um pouco de lado. Quando a gente fica um pouco mais sozinho, tem dificuldades, aí a gente sempre lembra de Deus, né? E a gente vai acabar pedindo. A parte boa é que a gente não precise passar por isso, né? Pelo sofrimento, pela dor, para lembrar de Deus. Então, é para isso que a gente está aqui. E a primeira coisa que eu queria saber é a idade de vocês, né? Qual que é a tua idade? Tô fazendo 15 anos hoje. Oh, parabéns! Felicidades! Depois no final a gente canta parabéns, tá? Quem mais tem 15 anos aqui? A maioria, né? Alguém tem 16? 16? Tem 17, né? 18? Ah, já fez 18, Manu. Tá, show. É mais ou menos a idade que eu tinha quando eu fiz a minha crisma. Até os meus 20 anos eu não ia muito na missa, não tinha aquela frequência, né? Mas depois que eu casei com a minha esposa, a gente passou a frequentar a missa e a vida mudou assim consideravelmente. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, quem que nos criou? Alguém fala? Minha mãe e meu pai. Também. E anterior a eles? Ah, Deus. Isso. E quem criou o mundo? Deus. E ele também, perfeito. E para que a gente está aqui? Qual que é o nosso propósito assim? Por que a gente foi criado? Alguém quer dar um chute? A gente foi criado para um dia se unir a Ele novamente. Ele não precisava criar a gente, né? Deus ele é completo, né? Ele não precisava da gente para nada, né? Mas por Ele ser muito bondoso, Ele falou: vou criar você, para que um dia vocês tenham a possibilidade de estar comigo no céu. Que é a coisa que todo mundo quer, que é a visão beatífica de Deus. Você poder contemplar Deus face a face é a maior alegria que um ser humano pode experimentar. Se a gente acha que pode ser feliz aqui na Terra, comendo uma comida que a gente gosta, praticando um esporte que a gente gosta, abraçando uma pessoa que a gente ama, nada disso se compara a você ter a visão de Deus, que é a coisa mais incrível que a gente pode ter. Ele não fez a gente para ficar o dia todo no celular, né? Para ficar curtindo a vida doidada, que nem tem aquele filme, né? Vou só buscar o prazer e evitar a dor, buscar o prazer e evitar a dor. Vocês acham que Deus fez a gente para ser rico, para conquistar bens, algo assim ou não? Ele fez a gente para ter poder, para conquistar terras, para conquistar espaço? Não, né? Assim como a gente vê hoje muitas guerras aí, né? O pessoal tentando ocupar território, né? Não foi para isso. Então Ele fez a gente para viajar o mundo, para passear e curtir. Também não, pessoal. Tudo que a gente vê hoje na nossa civilização, nós somos filhos do nosso tempo. A gente nasceu nessa civilização, então a gente vai ver o mundo com essa ótica. O pessoal que nasceu lá em 1800 via o mundo de uma forma diferente. No século anterior, mesma coisa. E a gente nasce pensando que sempre foi assim. Que todo mundo sempre buscou comprar um carro legal, que todo mundo sempre quis viajar ao mundo,
que o pessoal nunca quis ter filhos, nunca quis casar, mas nem sempre foi assim. Existe uma coisa anterior, existe uma civilização anterior que viveu de uma forma bem diferente da nossa e, por incrível que pareça, eles construíram muita coisa. A gente hoje pensa mais em buscar aquele prazer que a gente quer naquela semana e acaba não construindo tanto. Mas enfim, como eu falei, a gente nasceu para se unir a Deus, para um dia estar com Ele. Ele nos fez uma alma imortal. A partir do momento da nossa concepção, que a gente veio a existir, nunca mais a gente vai deixar de existir. Isso é uma coisa que, se for pensar, é incrível. Mesmo que a gente morra com esse corpo, a nossa alma é imortal. E quem quer ir para o céu? Todo mundo quer, né? Eu quero. E quem quer morrer hoje? Ninguém, né? Essa é a brincadeira que eu sempre faço, que para ir para o céu tem que morrer, né? E a gente não para muito para pensar sobre a morte, né? Não é uma coisa que a gente pensa, principalmente quando a gente é jovem, que é uma coisa que está muito distante, né? Passa na nossa cabeça assim, até eu morrer, nossa, vai ser daqui uns 100 anos, parece, né? Mas a gente pode estar atravessando a rua aqui e acontecer, né? Ninguém sabe qual que é a nossa hora. Então, o que eu sempre falo? A gente precisa estar preparado. Como que a gente está preparado para morrer, pessoal? Alguém tem alguma dica, alguma noção? Como que a gente tem que estar na hora da nossa morte? Eu tenho que estar dormindo. Eu quero. Para não sentir nada, né? Além de estar dormindo, como é que tem que estar a tua alma? Limpa. Exatamente. A gente tem que estar em estado de graça, que é não estando em pecado mortal. Quando a gente está em pecado mortal, a gente está em afastamento total de Deus. A gente já escolheu, por livre e espontânea vontade, não estar unido a Ele. Então, todo mundo que está em pecado mortal já está desunido a Deus. E Deus, Ele é muito tranquilo, Ele não força ninguém a amar Ele. Se a gente não quis estar com Ele aqui enquanto estava na terra, depois da morte vai fazer o que no céu, né? Nada, a gente não quer estar com Ele. Então, Ele deixa a pessoa livre para a pessoa escolher, né? Se não quiser ir para o céu, pode ir lá para o capiroto, lá para baixo, que é o destino normal de nós todos, tá? A gente nasce com o pecado original. Se a gente não fizer nada, o nosso destino é esse. Como que a gente se livra disso? Como é que a gente consegue a salvação que veio a partir de Cristo, né? É a gente limpando a nossa alma, né? Todo mundo toma banho aqui, né? Como é que dá banho na alma? Alguém sabe me dizer? Sal grosso? Essa é a superstição. Para a gente dar banho na alma, a gente se confessa. É o sacramento da confissão que vocês vão fazer na semana que vem. Teve uma santa que ela tinha visões, uma mística da igreja, e ela viu uma alma em pecado mortal. Ela disse que é a coisa mais horrível, como aquele The Walking Dead que a gente vê, um morto-vivo andando, assim é uma alma em pecado mortal. E ela fede, ela é putra, né? É uma coisa muito horrível. Já uma alma que está unida a Deus, que não está em pecado mortal, é normal. E como que a gente pode entrar no céu? Alguém já estudou sobre esse assunto aqui? Sobre a salvação? Então, pessoal, para a gente entrar no céu, a gente tem que estar com a alma limpa, né? E o que a igreja nos ensina através da doutrina? Dificilmente a gente vai morrer já sendo santo, já aqui na terra. Que a gente só entra no céu se for santo, né? Para ser santo, a gente precisa estar sem pecados mortais e veniais também, né? Os pecados mais leves também. Se a gente tivesse confessado, né, e tiver uma vida que não tenha muitas consequências dos nossos pecados mortais para pagar, a gente pode ir para o céu diretamente. É exceção, não é o mais comum. O mais comum das pessoas que seguem a fé e que a gente tem uma vida de oração e de confissão é a gente passar um pouquinho pelo purgatório, para realmente limpar a nossa alma da consequência que fica do pecado. Vocês imaginam aqui que eu pego um prego e bato aqui nessa mesa. Isso aqui é o pecado. Eu tiro o prego através da confissão, mas a marquinha ali do furo do prego vai ficar, né? Essa aqui é a consequência do nosso pecado. Se a gente comete pecados graves, a gente vai ter uma consequência por isso. Que até no céu tem hierarquia, né? A pessoa que é mais santa, ela tem uma hierarquia maior no céu do que uma pessoa. Senão hierarquia é níveis de vantagem, digamos assim, para explicar melhor. Senão você imagina, seria eu e o Papa João Paulo II ir para o mesmo lugar lá no céu. Só que ele é muito superior a mim, muito mais santo, fez muito mais coisas, né? Fez um estrago para o bom sentido na história da igreja e do mundo. O Papa chegou a salvar o continente da Europa do comunismo e ele fez muitas outras coisas.
Então no céu os santos que deram uma vida mesmo de sacrifício pela igreja e por Cristo, eles têm um lugar melhor lá no céu do que uma pessoa comum que também pode chegar ao céu, né? Então vamos lá. Já que a gente já falou sobre o que é salvação, tudo, mas como é que chega nesse negócio, né? Quais são as instruções? Vocês imaginam que Deus criou um jogo, um tabuleiro aqui, como se fosse um jogo de xadrez. E ele colocou as regras do jogo. Só que a nossa tendência é sempre falar assim, Deus, você fez esse jogo aí, mas eu sei jogar melhor. Do meu jeito eu jogo diferente aqui. Né? E a gente pensa assim, e vai dar certo. Não vou seguir as regras do jogo que Deus fez, mas vai dar certo, porque eu sei jogar melhor. Essa é a nossa soberba falando no nosso coração e a gente vai quebrar a cara no final. Porque a gente, se não seguir essas regras que ele colocou, a gente não está jogando o jogo certo. Esse jogo é a nossa vida, a nossa fé, né? O destino da nossa alma. E quem que tem essas regras aí, né? Jesus, ele veio para cá, deu seu sangue, morreu por nós, e depois ele falou assim, olha, eu não vou só embora e não vou deixar nada, o pessoal que se vire aí. Ele deixou uma igreja, essa igreja é a igreja católica que vocês frequentam. Ele fundou a igreja para Pedro, chegou para Pedro e falou, Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E Pedro foi o primeiro papa. Né? A gente tem mais de 100 papas. O Papa Francisco que está hoje, ele é um sucessor de Pedro. Porque quando Pedro morreu, foi substituído por outro. Esse outro morreu, foi por outro. Vocês sabiam que os primeiros 18 papas da igreja, nenhum morreu por idade? Nenhum morreu assim de velhinho? Todos foram assassinados, mortos, por causa dessa fé. Então vocês imaginam se esses caras acreditavam no que eles estavam fazendo. Porque realmente eles viram, os apóstolos que fugiram, depois, na hora que prenderam Jesus para crucificar, todo mundo correu. Esses mesmos apóstolos, quando Jesus ressuscitou, eles passaram a morrer por essa fé. Pedro, que foi esse primeiro que eu falei, ele falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, que ele foi crucificado em Roma. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E aí a gente fala, mas isso aí é história e tal. Chegou uma época que o pessoal duvidava, o Papa falou assim, então cavem aí aqui na Basílica de São Pedro. Cavaram e estava lá. Estavam lá os ossos de Pedro, estão lá em Roma e está a igreja lá. Então a gente sabe que isso realmente aconteceu. E os outros apóstolos são os bispos e padres que a gente tem hoje. Então a nossa igreja ela tem essa sucessão apostólica e foi fundada pelo próprio Cristo. Então não é um negócio assim, uma história da carochinha que inventaram para encher o saco dos jovens tal, para ter que ir numa missa. Não tem nada disso. Ela nem precisava ter placa, não precisava nem ter nome, porque ela é uma instituição espiritual. A cruz de Jesus, ela está onde? Ela ainda está inteira? Então, tem vários fragmentos no mundo, né, da cruz. Algumas pessoas não acreditam, né, mas são as relíquias que a gente chama, né? Tem relíquias em algumas partes do mundo. Lá no São José tem um pedacinho da cruz. Tem vários lugares que tem um pedacinho da cruz. A gente nunca vai saber exatamente qual que é a cruz mesmo, pode ter fraude alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas o lugar onde ela foi colocada está lá na Terra Santa. E lá tem uma igreja, né, que é o lugar mesmo que Jesus foi crucificado. Isso aí a gente pode pegar o avião e ir lá visitar. Isso é bem interessante. É bastante. É bem longe. Pessoal, a religião é como um GPS. A gente coloca no celular da gente, às vezes a gente quer chegar num lugar que a gente não sabe como é que chega, né? A gente coloca no Waze ali, ou no GPS. A religião é esse mapa para a gente chegar a Deus. Porque se a gente não tem esse mapa, a gente vai muito pelo que a gente sente. Hoje eu rezei e senti uma coisa boa. Fui na missa, eu senti diferente. Tem dia que você vai chegar e não vai sentir nada. E a gente tem que confiar na autoridade da igreja, porque ela vem com essa verdade. E ela é a instituição mais atacada que tem no planeta Terra, é a Igreja Católica. Não existe nenhuma empresa, nenhuma outra religião tão atacada. E por que a igreja não cai? Por que ela não se desmancha? Por causa da verdade que ela guarda. E porque o próprio Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Foi uma promessa que ele fez para Pedro, e aquilo que Jesus prometeu, pode escrever. Tem algo que liga do céu à terra, a Igreja Católica, que ninguém consegue derrubar. Já vieram vários filósofos, vários outros protestantes de outras religiões, e eles tentam. Esses caras, todo mundo virou comida de minhoca e a igreja está aí, não cai. Então a gente tem que confiar na autoridade da igreja por isso, porque ela foi fundada pelo próprio Cristo, né? A gente tem as armas
que a igreja nos dá, que são os sacramentos, os 7 sacramentos. Vocês fizeram o batismo, primeira comunhão, e agora vocês vão ter o crisma, né? É a confirmação. A crisma, ela dá um poder para vocês, um discernimento ainda maior, um dom de entendimento, né? Que vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber mais sabedoria do que vocês já têm. Então vai ter uma transformação na alma e no corpo de vocês após a crisma. Se vocês receberem com fé, receberem o sacramento devidamente como tem que ser, confessando realmente com arrependimento dos pecados e levando muito a sério, né? Isso aí que é um sacramento mesmo, que é um negócio assim que não tem como comprar, né? As outras religiões do mundo, elas são religiões que não têm os sacramentos, né? Infelizmente a igreja evangélica, que era católica também, depois teve a separação a partir de Lutero e Calvino, eles tiraram os sacramentos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês nunca tomaram café. E aí eu fico aqui 10 horas falando para vocês sobre café, a Bíblia do café, falo sobre café. Só que vocês nunca tomaram, como é que vocês vão saber o gosto disso, né? Um gole de café é superior a tudo que já foi falado sobre café no planeta Terra. Isso é nossa igreja. A gente tem o café para a gente provar, a gente tem a Eucaristia para a gente experimentar. Então a gente tem algo que nenhuma outra religião tem. Vocês já viram os milagres eucarísticos? Alguém já pesquisou? Coloca na hora que você estiver em casa, às vezes não tem nada para fazer ali, estão de bobeira, joga no YouTube, milagres eucarísticos. Vocês vão ver que tem mais de 150 no mundo já, registrados, documentados. A hóstia está na mão do padre e virou carne ou começou a pingar sangue. Isso aconteceu já em vários lugares, inclusive tem alguns lugares que está em exposição na Itália, vocês podem pegar o avião e ir lá e visitar. E o sangue está lá e ele fica líquido e não apodrece. Ninguém consegue explicar. Já foram cientistas, já foram várias pessoas tentar explicar isso. Aquele pedaço de carne também não estraga, né? E virou na mão do padre. O padre não acreditava que aquilo ali era Cristo realmente e acabou virando na mão dele para que fosse uma prova. Vocês já ouviram falar de igrejas que foram arrombadas e as pessoas pegam as hóstias e derrubam no chão? Já ouviu falar? Vocês sabem por que eles fazem isso? As pessoas que frequentam as igrejas de satanistas, eles usam a hóstia para profanação. Por quê? Porque eles sabem que é Cristo. Às vezes nós católicos não acreditamos que é Cristo ali, mas o satanista sabe. E aí ele pega e leva para fazer os rituais deles, para vocês terem uma ideia. Por isso que a gente sempre tem que fazer a pessoa comungar ali. Se vocês verem alguém pegar a hóstia e quiser botar no bolso, não deixa sair da igreja, faz a pessoa comungar. Senão ela pode levar isso aí para fazer um trabalho para o diabo, né? Porque sabe que é Cristo mesmo. Enquanto não está consagrada, é apenas um pãozinho. A gente sabe que depois que o padre consagrou, realmente vira Cristo ali. Tem alguns vídeos também, eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou passar para ela, se quiser passar para eles no grupo, alguma coisa. E eu explico bem certinho, eu falo, tem um canal só sobre isso aí, né? Eu tenho um canal sobre motos também, mas tem um canal católico que eu falo sobre isso aí. E lá está mais explicadinho, quem quiser olhar, é bem interessante. Vocês vão começar a procurar e vocês vão ficar mais curiosos. Caramba, como é que isso aqui aconteceu? Tem filme sobre isso aí, o Milagre de Bolzano. É um filme acho que de 1 hora, né? Filme de 50 minutos. E mostra como foi, né? E a repercussão. E o próprio padre que estava ali com a hóstia, que começou a pingar sangue, ficou muito assustado, né? E ele saiu correndo para falar com o Papa. Só que a igreja, ela sempre é muito cautelosa. Ela nunca acredita assim de cara. O que a igreja faz? Manda pessoas para pesquisar. Várias pessoas, não, realmente aconteceu. Aí a igreja chama os cientistas. Explica para mim o que é isso aqui. Aí o cientista vai pegar, né? O cientista, geralmente eles pegam o cientista ateu, que não acredita em nada, e pede para ele explicar. Quando o cientista fala assim, cara, não consigo explicar, a igreja fala, então dá para mim que eu explico. A igreja vai saber explicar, porque realmente é um milagre sobrenatural, e aí a gente consegue explicar através da nossa fé. E a gente tem vários milagres no mundo. Tem os santos com corpos incorruptos, vocês já viram? Os santos que já morreram e o corpo não estraga, alguém já viu? Pode colocar também, tem vários no mundo, tem mais de 20 assim, tem corpos aí que já estão há 800 anos e o corpo está intacto. Das pessoas que a igreja até vê, alguns a igreja já atestou que são santos, e está ali uma prova física para quem quiser visitar. Por exemplo, o Padre Pio. São Padre Pio está lá, ele está dentro de um vidro lá na igreja que
que ele trabalhava e não estraga. Ele já morreu em 1960, acho, né, filho? Que foi na década de 60? É, 1970 e pouco, 60. Na década de 70. E tá lá, ó, já tem mais de 50 anos lá, tá lá o Padre Pio inteirinho. Você pode ir lá ver. E como é que a ciência explica isso? Não tem como explicar também. É que Deus resolveu dar um sinal, ó, vou conservar esse padre aí. O Padre Pio recebeu as chagas de Jesus na mão dele, ficou 50 anos sangrando sem parar a mão dele. Nenhum cientista conseguiu explicar também como ele não morreu, né, de hemorragia. E depois de 50 anos, daí passou aquilo ali, ele conseguiu viver normal. Normal não, porque ele tinha muitas dores, né, ele era muito doente. Mas ele mesmo que quis passar por isso aí, ele se entregou para Jesus, pediu para receber as dores que Jesus recebeu, para dividir isso. E Jesus atendeu o pedido dele e hoje é um santo da nossa igreja. Outro que eu recomendo vocês pesquisarem é o Padre Pio. O filme dele, tem um filme no YouTube, é de graça, dá umas 3 horas, né? Mas se vocês 4. assistirem, vocês vão ver 4 horas, né? 4. Mas é muito interessante. Eles vão ver que as pessoas iam confessar com o Padre Pio e às vezes estavam enrolando, não queriam falar todos os pecados. Ele, fechava a porta. Volta que hora que você vai confessar direito. O pessoal não entendia. E às vezes vinha gente que não conseguia falar, ficava com vergonha e ele começava a falar todos os pecados da pessoa. Ele mesmo confessava por ela, está absolvido, pode ir embora. Então, ele recebeu realmente alguns dons em vida já, que poucas pessoas tiveram, né? Pessoal, falando sobre arma, o Padre Pio, um dia ele estava mal, ele falou, pega a minha arma, tá no meu casaco. Daí o frei que estava com ele botou a mão, só tinha um terço, né? Não tinha arma. Daí ele falou, padre, só tem um terço aqui. Ele falou, mas essa é a minha arma. O Padre Pio, ele apanhava inclusive do demônio à noite. Às vezes ele entrava no quarto dele e só Nossa Senhora que livrava ele. Ele rezava mais de 20 terços por dia. Né? Uma vez um frei chegou para ele, Padre Pio, eu estou rezando 15 terços. Ele falou, só? Eu rezo muito mais. Ele passava o dia todo aqui, ó. O dedo dele tinha até calo. Ele estava confessando as pessoas e estava rezando o terço. Ele estava o dia inteiro nisso aqui. Então essa aqui, pessoal, é uma arma. Se vocês não têm essa devoção, eu já fui curado de um trauma muito grande disso aqui. Já passei por vários milagres, né? Vocês estão olhando para um milagre aqui. Esse que está falando para vocês não era nem para eu estar vivo. Quando eu nasci, eu fiquei 15 minutos na cabeça da minha mãe, né? Eu acredito que tenha sido uns 5 sem respirar. O médico desistiu de mim, me colocou numa bandeja e falou, eu desisto, esse neném não chora, não respira. E a minha mãe não tinha mais forças, que ela tinha passado a noite e o dia todo para tentar ter o parto. Aí nessa hora passou Nossa Senhora na frente do hospital e era uma procissão e uma enfermeira me pegou e deu uns tapas na minha cara. Eu vomitei um líquido preto e sobrevivi. Estou aqui hoje para contar por isso. Então eu sei que eu devo muito a Nossa Senhora, que talvez ela tenha salvado a minha vida, né? Depois, quando eu tinha 10 anos, minha irmã tinha acabado de nascer, a gente passamos por um temporal, uma tempestade, né? Um tornado lá em Foz do Iguaçu, e a minha mãe estava tomando banho, minha irmã dormindo, e começou o vento a levantar o telhado da minha casa. E aí eu corri pegar minha irmã, gritei para minha mãe, e ela veio de toalha, a gente entrou embaixo da mesa e o vento arrancou metade da minha casa, levou tudo embora. E foi muito difícil pra gente, que a gente ficou com medo, assim, um trauma tão grande, eu e a minha mãe, que qualquer ventinho que balançasse a folha da árvore, eu achava que ia vir outra tempestade daquela. E eu não conseguia nem dormir. E aí minha mãe falou, filho, vamos rezar o terço aí todo dia. E a gente começou a fazer isso. E em um mês a gente foi curado desse trauma, nunca mais tive medo. Pelo contrário, hoje a gente tem muita tranquilidade. Se tem um temporal, a gente não tem mais esse medo. E eu tenho certeza que foi o terço que nos curou, né? Então, se vocês não têm essa devoção, pessoal, Nossa Senhora é a mais próxima que tem de Deus depois de Jesus, é claro. Que ela foi escolhida por Deus. O próprio anjo falou para ela, né, que ela era cheia de graça. E ela foi concebida sem pecado. E o que o demônio mais odeia é ela, porque ela é a criatura mais humilde que já passou aqui na terra, e ele é o mais soberbo, né? E ele é muito humilhado por ela quando ela consegue a intercessão e pede para Deus algo, né? O demônio é mais humilhado por Nossa Senhora por ela ter sido uma criatura como nós. Então, essa é a primeira arma. Segunda arma, pessoal, a Bíblia. A gente às vezes não tem muito costume de ler, mas vocês pegam aqui, ó, Novo Testamento para frente, pega os evangelhos só,
Você lê uma paginazinha por dia, guarda ali, deixa marcado. Amanhã põe um horário assim, por exemplo, acorda às 7. Das 7 às 7h02 eu leio uma página, sabe? Faz aquela oração que acordou, lê uma paginazinha, amanhã lê outra. É sempre bom a gente colocar um horário para rezar, que aí a gente consegue cumprir. Outra arma que a gente tem, o catecismo, pessoal. Tudo que a nossa igreja tem de informação para nós está aqui, ó. Alguém aqui usa o chat GPT? Já usou? Já usou? Joia. Tem tudo ali, né? Se você tiver uma dúvida, cara, o que a igreja pensa sobre camiseta laranja no catecismo? Você joga lá no chat, ele vai consultar isso aqui no banco de dados que está no site do Vaticano. E ele vai dizer. E às vezes a gente tem alguma questão moral difícil, uma coisa que a gente tem dúvida. O que a igreja pensa a respeito de tal coisa? Fazer filhos in vitro, né? As pessoas peguem os óvulos e os espermatozoides fazem um filho no laboratório. Então a igreja é contra isso aí porque as pessoas passam a selecionar, matar alguns e deixar outros sobreviverem, né? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, o catecismo está aqui para explicar. Esse aqui é muito legal vocês terem para ler. Quem conseguir ler isso aqui, já está na frente de 90% das pessoas. E aí a gente para de ser o católico de BGE que a gente diz, né? Que é aquele que só diz assim, eu sou católico, mas não vai na missa, não conhece nada, não sabe de nada. Então, pessoal, a gente tem 3 armas aqui para nos defender e para nos ajudar, né? Além dos sacramentos. Todo mundo tem celular aqui? Aqui tem, né? O que você gosta de ver no celular? Você assiste mais vídeo, assim? De tudo? Não tem um assunto que você assiste mais? Uma pessoa que você segue? Qualquer coisa na internet eu vejo. Tô fazendo. Você, cara, o que você gosta de ver? Instagram? Você? Futebol? Joia? Você? Você? Carro. Joia? Você? Você? Bike, top. E você? Show. Você eu não perguntei, né? E vocês duas aqui faltou perguntar. O que vocês gostam de ver? Joia. E você? Show. Por que eu perguntei isso aqui, Mais ou menos por aqui a gente sabe quais são as coisas que estão, as presenças que estão nos temperando. Vou explicar o que é isso aí. Essa é uma teoria que o professor Diego Reis me ensinou e eu acho muito interessante. Vocês já viram quando a gente vai fazer um frango, alguma carne que a gente quer que tempere mais, às vezes a pessoa coloca o tempero nela e deixa de um dia para o outro, né, para pegar mais. A gente se tempera das presenças que nós colocamos na nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu gosto de chocolate. Se eu comer um pouquinho de chocolate por dia, eu vou me temperar pouco dele. Agora, se eu comer todo dia uma caixa de chocolate, o que vai acontecer comigo? Vou ficar gordinho. Eu vou me transformar um pouco em chocolate e menos em Rodrigo. Se eu tomar um vinho que eu gosto, tomar uma tacinha por dia, beleza. Agora, se eu tomar uma garrafa, vou ficar bêbado. O que é isso aí? Eu fui destemperado. Eu me temperei demais do vinho, certo? Então, a gente se tempera dessas presenças que vocês falaram. Por exemplo, ele da luta. Tudo que envolver luta, ele vai entender mais, porque ele passa mais tempo. O futebol dos meninos ali, se eu puxar um assunto de futebol, eles vão ter bastante coisa para falar. E assim, todos nós nos temperamos nas presenças que nós escolhemos. Até as amizades. Se você tiver só amigo torto, cara que usa droga, pessoa que é imoral, né? A gente vai ser um pouco como elas também. Porque a gente vai vendo esses amores que essas pessoas têm, vão dizer, isso aqui eu acho que é legal, né? E tudo que a gente gosta, todos os amores que a gente tem na vida, a gente quer fazer durar. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma espécie disso que eu estou falando para vocês. Chegou um dia que eu me temperei tanto da nossa religião, que eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui durar. Eu amo tanto essa fé, essa palavra, essas coisas, que eu quero falar disso para mais gente. Imagina que vocês, as meninas, eu vi uma bolsa lá que estava com preço legal, tal loja, uma blusinha.
Você pega e fala para uma amiga, né? Ou o pessoal ali, cara, tem um jogo muito legal que aconteceu, você assistiu um jogo que teve ontem e tal, no final de semana, vocês querem fazer aquilo ali se propagar. E a gente começa a falar para os outros e começa a dizer que aquilo é bom, né? Que a gente provou, viu que era bom e a gente quer fazer durar. Amar é isso, é a gente não querer a morte para a pessoa amada, né? Ninguém aqui alguém aqui namora? Tem namorado? Você vai ter aquela vontade de fazer a namorada durar, né? Entre aspas. Você quer que ela dure mais, que ela viva, porque você ama ela. E assim a gente, com os filhos, com a esposa, a gente quer fazer essas presenças durarem. E aí a gente começa a se temperar mais disso, né? Por exemplo, a gurizada gosta de futebol, né? Pô, então, como que eu jogo melhor esse jogo aqui que eu gosto? Né? Quem domina essa arte aqui? Pô, tem o Vinícius Júnior, tem o Neymar, pô, o Messi, o Cristiano Ronaldo, sei lá. Vocês vão olhar os caras que dominam isso aí. E esses caras, eles mostram uma espécie de domínio, né? Que Deus é o domínio geral de todos, de tudo. Mas no esporte de cada um, vai ter o cara que é o domínio daquele esporte, né? Nas artes marciais vai ter um cara, né? Do futebol vai ter outro, entendeu? Cada um vai ter um domínio sobre isso. E aí a gente olha para esse cara e fala, pô, esse cara pode me trazer algo bom, porque ele domina essa realidade. Só que eu estou aí para falar para vocês agora que a gente tem um pai que domina todas as realidades, que é Deus, né? E a gente vai constantemente, a gente vai chegar em algumas áreas da nossa vida que a gente não domina, né? Eu domino bem um determinado assunto, mas cara, eu vou me deparar com uma dificuldade, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na vida, que eu vou falar, caramba, isso aqui está fora do meu controle, eu não consigo dominar isso. E aí a gente chama quem? Nosso Pai, né? Pai Celestial, que domina todas as realidades, e Ele oferece para a gente pode pedir para sentar no colo dele, para que Ele mostre para nós como que a gente entende o mundo. E aí a gente tem esse conceito da presença. Se vocês escolherem começar a ver todo dia um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês, a homilia do Padre Paulo Ricardo, são 5 minutos por dia, todo dia de manhã está no YouTube. Vocês podem começar assim, eu comecei assim uns anos atrás, lá em 2017, eu comecei a ouvir 5 minutinhos por dia do Padre Paulo Ricardo. E eu comecei a me temperar do Padre Paulo Ricardo e me transformar um pouco nele, comecei a amar esse Jesus que ele falava tanto, comecei a amar essa igreja que ele falava tanto, e eu vi que ele tinha razão, que aquilo que ele estava explicando valia a pena realmente. E aí a gente para de olhar para a igreja como um negócio estranho. Porque quando a gente está afastado, que a gente não se tempera dessa presença, a gente vai na missa ali, é um negócio meio esquisito, né? Pô, tá ali às vezes só um violãozinho, não tem aquela animação que a gente vê num show e tal. Eu gosto de rock aqui, não sei se alguém gosta, às vezes vai num show, tem luz, barulho, tal, bateria. E aí a gente chega na igreja e não entende nada. E a missa, pessoal, é o sacrifício do Cristo. É o mesmo sacrifício de 2000 anos atrás, renovado. E a gente faz a missa porque a igreja inventou? Não, porque Cristo falou que era para ser assim. Ele fez a primeira missa, né? E na quinta-feira santa, antes dele ser morto, ele fez ali a consagração da Eucaristia e o sacerdócio católico saiu dali. Depois ele fez todo o sacrifício do Calvário, ressuscitou, e aí ele nos deixou os sacramentos, inclusive da confissão, quando ele falou para os apóstolos, né, que quem vocês perdoarem serão perdoados e quem reter será retido. Ele passou isso aí para os apóstolos e eles foram passando para os padres que a gente tem hoje, que é o sacramento da confissão. E sobre a amizade, pessoal, eu tinha falado, né, o que é amizade? É a gente amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Essa aí é até uma definição de um poeta, o Salustio, que depois o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino usaram também. Se vocês começarem a ter pessoas que realmente levam vocês para cima, inevitavelmente vocês vão para cima também. Então é um negócio muito importante quando a gente é jovem, olhar para essas presenças, dessas pessoas que a gente coloca na nossa vida. Um pouquinho a gente vai transformar elas, mas elas também vão nos transformar um pouco nelas, né? A gente falou já sobre a salvação, né, pessoal? Um exemplo que eu sempre levo é o Airbnb. Alguém já pegou aqui um hotel, Airbnb? Às vezes a gente faz uma reserva no hotel para ficar por um final de semana, alguns dias. Vocês pensam que a gente está fazendo uma reserva aqui para sempre,
Quando a gente morrer, é para a eternidade. Então vocês imaginam que é uma reserva eterna. Vale a pena muito vocês estudarem sobre esse assunto. Não tem mais nada mais importante aqui no mundo para a gente estudar do que esse assunto aí, né? Se é que a gente vai ficar lá. Porque aqui a nossa vida vai durar 80, 90 anos, acabou, né? Mas depois lá é eterno, né? É para sempre. Então é um assunto importante, né? Eu vou me encaminhando para o final aqui, pessoal. E existe uma hierarquia dos amores, digamos assim, né? Eu falei aqui do chocolate, do vinho. Depois a gente pode subir na hierarquia dos amores, né? Eu vou ter uma amizade, né? Um amigo meu, eu quero fazer meu amigo durar. Depois tem os filhos. Pô, filho eu quero fazer durar também. Quero cuidar dele. Depois tem o matrimônio, que você faz uma promessa que é até a morte, né? O matrimônio a gente fala lá, o padre pergunta, vocês estão dispostos? E a gente promete sim, até que a morte separe. E a gente vai subindo na hierarquia dos amores. Depois a gente tem a religião, a cultura, até a gente chegar no ágape, que é Deus, que é o amor maior, que se fez homem, desceu, virou um bebezinho frágil, bem pequenininho, para nos salvar. Por que Deus, que é o amor maior, desceu para puxar a gente para cima, né? Porque Ele nos ama demais. E foi isso que Ele fez nessa hierarquia dos amores. E a gente pensa assim que, mas se eu não acreditar em Deus, não acreditar na religião, eu não vou acreditar em nada. Isso não acontece. Tem um buraco aqui dentro da nossa cabeça que se você não preencher com a religião, outra coisa vai preencher. Ou vai ser materialismo, o cara vai pensar que, a maior realização da minha vida é ganhar dinheiro. Ou vai ser algum bem que o cara gosta, né? Algum esporte, alguma coisa. A gente sempre vai acreditar em alguma coisa. Então não tem como deixar de acreditar em nada. Então se é para acreditar em alguma coisa, vamos escolher uma coisa boa, né? Coloquem a religião e coloquem o catolicismo aí nesse buraco, que tenho certeza que vocês vão se dar bem quando a gente passar daqui para outra, né, para a próxima. E para finalizar aqui, pessoal, quero deixar um texto bem curtinho aqui, eu resumi, que é do Santo Agostinho. Ele diz assim, fizeste-nos para ti e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Quem me dera descansar em ti, quem me dera vires a meu coração, inebriá-lo a ponto de esquecer os meus males, e abraçar-te, meu único bem. Ai de mim, diz-me por compaixão, Senhor meu Deus, o que és tu para mim? Dize a minha alma, sou tua salvação. Dize de forma que ela te escute, os ouvidos do meu coração estarão diante de ti, Senhor. Abre-os e dize a minha alma, sou tua salvação. Correrei atrás dessas palavras e segurar-te-ei. Não escondas de mim tua face. Morra eu para que não morra, e assim possa contemplá-lo. Fizeste-nos para ti, e nosso coração não descansa, enquanto em seu peito não repousar. Era isso aí, pessoal. Obrigado. Deus abençoe.